Você já sentiu uma direção que parecia divina e depois percebeu que trouxe confusão? Já orou procurando paz e encontrou apenas uma inquietação inexplicável que não se dissipa, mesmo depois de clamar ao Senhor? Você não está sozinho. Talvez tenha passado noites em claro, olhando para o teto, repetindo pedidos por clareza e recebendo respostas que mais pareciam ruído do que conforto. Tomadas de decisão que pareciam tão certas no momento, desmoronaram depois. Relacionamentos foram tensionados por palavras que soavam como revelação. Corações cansados só queriam ouvir uma voz clara e constante, e não encontraram. Essa angústia é real e profunda. Famílias que se dividem por uma palavra profética, líderes que duvidam da própria chamada, crentes que se sentem responsáveis por algo que não se entende. É comum sentir-se traído pelo que parecia uma direção de Deus. Talvez você tenha experimentado aquela sensação calorosa, uma certeza interna que levou a ações precipitadas, e agora restam dúvidas e arrependimentos. Há também o medo. Medo de ignorar algo de Deus, medo de ser enganado, medo de magoar quem confiou em você. Tudo isso pesa no peito. Mas quero te convidar a olhar para essa dor de outro ângulo. E se essa angústia for um chamado? Não um castigo, mas um convite amoroso para aprender a discernir melhor? Em vez de aceitar toda a impressão espiritual como definitiva, podemos transformar a inquietação em um processo de crescimento. Discernir não é desconfiar de Deus, é aprender leis espirituais que o próprio Espírito nos revela para proteger a verdade e o rebanho. Ao entender os sinais que frequentemente acompanham vozes enganosas, você passa de espectador confuso a discípulo que avalia com amor e verdade. Imagine por um momento um caminho que à distância parece seguro, iluminado por postes e com placas convidativas. Mas à medida que você se aproxima, a estrada vai desaparecendo na beira de um penhasco. Ouça as vozes sussurrantes entre as folhagens. Vem, é por aqui. O brilho pode enganar. A trilha pode ser armadilha. Às vezes, um caminho parece marcado por luz e emoção. E no fim, encontra-se um abismo. Outras vezes, a voz mais alta não é a mais verdadeira. Essas imagens não querem semear medo, mas sabedoria. As aparências podem encobrir o que realmente está por trás de uma experiência espiritual. Hoje, iremos abrir juntos um guia simples e amoroso. Quando não é o Espírito Santo, cuidado com esses 7 sinais enganosos. Não é uma lista para te fazer desconfiar de todo mundo, nem para diminuir experiências genuínas com Deus. É, antes, um mapa compassivo para ajudar seu coração a distinguir pelo fruto, pela Escritura e pela paz que acompanha a verdadeira ação do Espírito. Vou caminhar com você por sinais que aparecem frequentemente em contextos religiosos, desde emoções avassaladoras, sem transformação, até mensagens que fomentam divisão ou lucro pessoal. E mostrarei como testá-los com ferramentas bíblicas e passos práticos. A promessa aqui é concreta. Você sairá com entendimento prático, ferramentas bíblicas para discernir e passos claros para proteger sua fé e a comunidade ao seu redor. Não te darei apenas teorias. Trarei exemplos reais, analogias simples e perguntas que você poderá usar imediatamente ao ouvir uma palavra, receber uma profecia ou sentir uma forte impressão interior. Haverá também formas de agir sem ferir as pessoas, mantendo respeito e amor enquanto busca a verdade. Quero que saiba desde já que eu sei como dói duvidar. Essa dor não é sinal de fraqueza espiritual. Muitas vezes é sinal de coração que quer verdade. Não é sua culpa se você foi magoado por uma falsa direção. Discernir é uma habilidade que se aprende com humildade, oração e comunidade. E o princípio que vamos seguir é simples e bíblico. Não julgar pela aparência, mas examinar pelo fruto. Cristo nos chama a crescer em sabedoria e a proteger o rebanho que Ele confiou a nós. Fique comigo,
não como quem busca condenar, mas como alguém que deseja aprender a amar com discernimento. Na continuação, farei uma reafirmação do que você pode esperar e te convido a um gesto de fé que nos ajudará a conectar esta comunidade. Por agora, respire fundo, coloque a mão no peito se quiser e permita que uma intenção simples nasça. Que você queira ouvir a voz de Deus com clareza e que sua vida produza fruto que glorifique a Cristo. Ao final, você terá 7 sinais claros e um roteiro prático para testar qualquer impressão espiritual. Quero reafirmar isso desde já. Este não é um manual para desconfiar de tudo por medo, mas um mapa amoroso para aprender a caminhar com segurança. E antes de seguirmos, quero te convidar a um gesto simples. Escreva agora nos comentários a frase "Paz em Cristo" e diga também de qual cidade você está nos assistindo. Por que isso importa? Porque esse pequeno ato é um sinal de fé. É como estender a mão e dizer: "Eu quero ouvir com clareza." Além disso, nos ajuda a visualizar um mapa de quem está caminhando conosco, a sentir que não estamos sozinhos nessa jornada. Cada cidade escrita ali é um rosto, uma história, uma oração que se une à nossa comunidade. Faça uma pequena pausa comigo. Feche os olhos por um momento, respire fundo 3 vezes e coloque a mão sobre o peito. Sinta o movimento do ar entrando e saindo, reconheça por que você veio até aqui. Talvez você esteja cansado de decisões que deram errado. Talvez tenha sido machucado por palavras que pareciam de Deus e não eram. Seja qual for a razão, permita-se sentir sem julgamento. Apenas sentir e reconhecer a intenção de buscar verdade. Esse silêncio interno prepara o coração para ouvir com mais clareza. Discernimento não é apenas uma habilidade intelectual. É um exercício espiritual profundamente bíblico e pastoral. Como nos lembra 1 João 4:1. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Esse comando é tanto pastoral quanto prático. Provar os espíritos é um ato de amor pela própria fé e pela comunidade. Não é dureza, é cuidado. Não é ceticismo frio, é verificação amorosa. Quando tratamos o discernimento como rito de autocuidado espiritual, abrimos espaço para uma fé mais madura. Neste vídeo, vamos percorrer 7 sinais, começando pelos mais sutis e avançando até os mais evidentes. Cada sinal será apresentado com clareza, o que é, como se manifesta, um exemplo bíblico ou uma ilustração do cotidiano, e passos práticos que você pode aplicar imediatamente. Haverá histórias reais que ajudam a enxergar como esses sinais aparecem em igrejas, grupos de oração e até em encontros individuais. Também traremos paralelos bíblicos para ancorar nosso olhar na Escritura. Minha promessa é usar linguagem simples, sem jargões, com exemplos que soem próximos da sua vida. Porque discernir é coisa de gente comum, nas ruas, nas salas de casa, nos bancos dos cultos. Quero que você saiba também como vamos trabalhar juntos. Cada sinal terá uma frase motriz, uma pequena verdade que você poderá repetir e guardar. Além disso, ao fim de todas as lições, teremos um tempo para reflexão guiada. Alguns minutos para você orar, testar internamente o que aprendeu e, se quiser, escrever nos comentários dúvidas ou testemunhos. Se preferir, pode pausar o vídeo para orar ou discutir com um líder de confiança. Não tenha pressa. O Espírito normalmente confirma com calma. Uma observação pastoral importante. Se você tem medo de errar, fique tranquilo. Errar faz parte do aprendizado. Discernir é um processo que se aprende com humildade, com prática e com apoio da comunidade. Lembre-se de que até os primeiros cristãos foram instruídos a provar, a examinar, a comparar com a Escritura e a consultar anciãos. Ninguém espera que você seja perfeito. Esperamos que você seja prudente e amoroso na busca pela verdade.
Antes de começarmos o primeiro sinal, faça este compromisso interior comigo. Mantenha o coração aberto para a correção, mas firme na busca pela paz que vem de Cristo. Mantenha a mente alerta para sinais que exigem atenção e mantenha a humildade para pedir confirmação quando necessário. Se algo na sua experiência espiritual provoca ansiedade permanente, vantagem pessoal para algum líder, isolamento do corpo de Cristo, pressa obsessiva ou contradição com a Escritura, queira aprender a identificar isso aqui conosco. Agora, respire mais uma vez, abra a mente e acalme o corpo. Se você deixou seu paz em Cristo e a cidade nos comentários, já estamos conectados. Eu vejo cada um desses sinais como pequenas âncoras que unem nossa comunidade. Em breve, começaremos com o sinal 1. Emoções intensas que parecem espiritualidade, mas não produzem fruto. Fique comigo, mantenha o coração aberto e a mente alerta. Vamos aprender juntos, passo a passo, como proteger a sua fé e a saúde do corpo de Cristo. Você já viveu uma noite em que tudo parecia tocar o céu? Luzes, músicas arrastando lágrimas, mãos erguidas, homens e mulheres gritando amém, como se o tempo tivesse parado, e dias depois, nada tivesse mudado? Esse é o primeiro sinal que vamos desvendar. Emoções intensas e espetáculos sem fruto. Há uma sensação de onda que passa pela congregação. É avassaladora, poderosa, aparentemente sobrenatural. Mas a pergunta pastoral e prática que precisamos fazer é: essa experiência trouxe caráter, transformação e fruto do Espírito na vida das pessoas? Ou foi apenas combustível emocional momentâneo? Em muitos momentos das Escrituras e da história cristã, encontramos manifestações profundas, lágrimas sinceras, arrependimentos verdadeiros, encontros que mudaram trajetórias. Porém, Jesus mesmo advertiu sobre impressionar sem viver a coerência do reino. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Paráfrase de Mateus 7, 21, 23. Há um perigo real em confundir espetáculo com avivamento. O Espírito Santo produz transformação radical e duradoura, humildade que fica após o louvor, amor que supera a emoção, paciência que permanece quando os holofotes se apagam. Pense em um exemplo bíblico adaptado. Imagine multidões atraídas por sinais e maravilhas, tocadas no momento, curadas no templo, mas que depois retornam às mesmas práticas vazias, ao mesmo egoísmo, as mesmas divisões. Jesus curava, mas também demandava arrependimento que resultasse em mudança de vida. Quando a experiência não corrói o orgulho, não carrega uma pessoa para mais perto de Cristo, a origem daquele espetáculo merece sermos questionados. Na vida cotidiana, o padrão se repete com frequência. Um culto que vira show pode gerar lágrimas e aplausos, mas no corredor do lado de fora, a fofoca floresce. As mulheres e homens que choraram alto discutem por coisas pequenas. E o líder que foi celebrado começa as sólidas construções de ego. Já vi grupos onde uma noite do Espírito gerou tantos relatos emocionantes que quem não participou se sentiu excluído. Semanas depois, as mesmas feridas, as mesmas mágoas, as mesmas tentações. O que era para curar apenas alimentou orgulho e divisão. O espetáculo trouxe engano quando não materializou fruto. É crucial entender espiritualmente. Emoção não é prova definitiva da presença do Espírito. Sentimento pode ser combustível, aquece, move, inspira, mas não é o combustível definitivo que mantém a vida espiritual. O Espírito Santo é conhecido pelos frutos que produz. Gálatas 5, 22, 23. Amor que persiste, alegria que não é fútil, paz que permanece quando os problemas vêm, longanimidade que suporta ofensas, mansidão que não busca vingança, domínio próprio que domina paixões. Se uma experiência intensamente emocional não planta esses frutos, há motivo para atenção.
Como aplicar isso de modo prático, com amor e sabedoria? Primeiro, não despreze as experiências. Agradeça por qualquer abertura para Deus. Madrain, segundo, estabeleça um tempo de avaliação. Depois de uma experiência avassaladora, faça estas práticas concretas. 1. Reserve momentos de silêncio e oração nos dias seguintes, não apenas para repetir a emoção, mas para perguntar a Deus se houve mudança interna. 2. Observe suas atitudes nas próximas 2 a 4 semanas. Você se tornou mais paciente com sua família? Mais disposto a perdoar? Menos inclinado a se exibir? Anote mudanças. 3. Busque confirmação comunitária com líderes e irmãos maduros. Compartilhe o que aconteceu e permita que outros confirmem ou não sinais de fruto. 4. Sirva. Coloque-se em situações de serviço humilde. O verdadeiro mover do Espírito sempre nos empurra para servir, não para sermos servidos. 5. Verifique o caráter do líder e do ambiente. A busca por glória pessoal após o evento? A opacidade ou prestação de contas? Quem se beneficia mais da experiência? Há sinais práticos que denunciam uma onda emocional vazia. Se após o clímax espiritual persistem orgulho, ira, amargura, divisão ou busca por fama, algo não bate. Se os testemunhos consistem apenas em sensações e não em transformação concreta, reconciliações feitas, hábitos vencidos, pecados confessados e abandonados, então não ignore. Um roteiro útil. Transforme a experiência em disciplina espiritual. Confissão, arrependimento, compromisso diário com a palavra, acompanhamento pastoral. Não permita que o calor do momento substitua o caminhar disciplinado com Cristo. Repita comigo como uma âncora. Emoção sem fruto não confirma a presença do Espírito. Não ignore. Essa frase não é para roubar sua alegria, é para proteger sua fé. Não temos que desconfiar de cada lágrima, mas precisamos testar cada mover. A verdadeira unção não apenas comove, ela muda o caráter. Ela acende amor, não ego, produz serviço, não espetáculo, gera unidade, não divisão. À medida que fechamos essa primeira lição, mantenha o coração aberto, mas a mente alerta. O segundo sinal que iremos examinar logo a seguir trata exatamente da coerência da experiência com a Escritura. Porque qualquer onda genuína sempre aponta para a palavra e jamais a contradiz. Vamos então, com calma e oração, preparar o coração para aprender a avaliar o que ouvimos, sentimos e vivemos à luz da verdade de Deus. Sinal 2. Mensagens que contradizem as Escrituras. Há momentos em que uma palavra vem como um lume, parece certa, imediata, urgente. Mas a verdadeira prova de qualquer palavra espiritual não é a intensidade com que chega, é se ela se encaixa na grande narrativa de Deus registrada nas Escrituras. Qualquer revelação que esteja em desacordo com a Bíblia precisa ser rejeitada ou, no mínimo, cuidadosamente testada. Isso não é medo da novidade, é fidelidade ao Mestre que nos deu a palavra. A própria Escritura nos chama à prudência. Em 1 João 4:1 lemos: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E ao lavar as mãos da superficialidade, os bereanos de Atos 17:11 são elogiados porque receberam a palavra com toda avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. Esses dois textos são como faróis, um alerta contra aceitar tudo. Outro, um exemplo prático de como testar. Pense na Bíblia como uma régua sólida de madeira. Quando uma nova mensagem chega, não é a régua que deve se curvar para tocar a descoberta, é a descoberta que precisa encaixar-se na régua. Se tentarmos dobrar a régua, o risco é fatiá-la em pedaços que não medem mais nada. A Escritura é a régua, não ajuste a régua para caber na sua revelação.
Esta frase deve ecoar sempre que uma impressão espiritual te empurra para práticas ou crenças estranhas. Historicamente, vemos muitos exemplos de líderes que reformularam promessas bíblicas para justificar comportamentos eclesiásticos questionáveis. Houve épocas em que passagens sobre bênção e provisão foram elevadas além do seu contexto, usadas para criar sistemas que favoreciam a ambição humana, prometendo sinais e riquezas como prova de eleição, quando na verdade a Bíblia ensina que provações, serviço e humildade também fazem parte do caminho do discípulo. Não é preciso nomear figuras para reconhecer o padrão. Reinterpretar textos para garantir poder, status ou lucro sempre foi tática de falsos mestres. No cotidiano, esse sinal aparece com nitidez. Uma profecia que garante prosperidade material imediata, sem arrependimento ou mudança de vida. Uma revelação que anula ensino bíblico claro sobre humildade, sofrimento ou disciplina. Uma voz que diz que certas práticas proibidas pela Escritura estão agora liberadas porque o tempo mudou. Tudo isso precisa soar como um alarme. Ainda mais sutis são as mensagens que tomam versículos fora de contexto para criar doutrinas que não se sustentam quando lidas no conjunto das Escrituras. Por exemplo, promessas isoladas de prosperidade podem ser verdadeiras em certo contexto bíblico, mas quando usadas como garantia universal e automática, sem considerar chamado, santificação e comunidade, tornam-se enganadoras. Espiritualmente, por que isso é tão grave? Porque o Espírito Santo não é contraditório. O mesmo Espírito que inspirou as Escrituras não virá para invalidá-las. Se uma revelação parece superior à Bíblia ou a interpreta de forma que despreza seu coração, justiça, graça, santidade, então devemos suspeitar. O Espírito confirma, testa e glorifica Cristo. Jamais se coloca contra o Evangelho que a Igreja recebeu. Como aplicar isso na prática? Vou sugerir hábitos concretos que você pode adotar imediatamente. Compare imediatamente. Sempre que surgir uma palavra forte ou intuição espiritual, busque na Bíblia o que ela diz sobre o tema. Pergunte: onde isso aparece nas Escrituras? Qual é o contexto histórico e literário do versículo citado? Peça a Deus clareza e, se possível, leia a passagem inteira antes de aceitar a interpretação. Use o critério da coerência. Pergunte: isto honra Cristo? Está alinhado com o caráter de Deus como revelado nas Escrituras? Se a mensagem promove orgulho, violência, ganância ou nega o amor sacrificial de Jesus, é um sinal amarelo, se não vermelho. Consulte a comunidade madura. Siga o exemplo dos bereanos, examine com outros, leve a palavra a líderes ou irmãos maduros que conheçam as Escrituras. Um conselho sábio oferece uma lente calibrada que reduz o erro individual. Contextualize e não personalize. Cuidado com interpretações que parecem feitas sob medida para legitimar ambições pessoais ou comportamentos questionáveis. A revelação que sempre confirma o que o sujeito deseja ouvir merece escrutínio. Dê tempo, o Espírito Santo dá paz que confirma com o tempo. Peça um período de oração e estudo antes de agir. Urgência espiritual, sem base bíblica, costuma ser instrumento de manipulação. Peça sinais de fruto. Observe se a palavra produz amor, arrependimento, serviço e humildade. Ou se produz divisão, orgulho, riqueza pessoal. O fruto é teste real. Para fixar, imagine que a Escritura é a régua de madeira. Você trouxe uma peça nova, a revelação. Em vez de lisonjear a peça para caber, coloque-a sobre a régua. Se não encaixar, não force. Investigue, recorte a peça com a luz da Escritura ou rejeite-a. Não é legalismo, é cuidado pastoral. Amar alguém, às vezes, significa dizer não a uma palavra que pode levar ao erro. Enquanto encerramos esta lição, respire e permita que a ideia entre no coração.
A palavra de Deus é nosso critério primário, sempre. Ao seguir pronto para testar, você protege sua caminhada e o rebanho. Nas próximas lições, vamos olhar para sinais que aparecem no fruto e no caráter. Porque, ao final, o que verdadeiramente importa é se aquilo que você ouviu gera transformação para Cristo, não apenas entusiasmo passageiro. Sinal 3. Produz medo, condenação e paralisia, em vez de amor e liberdade. Há palavras que chegam como nuvens carregadas. Proclamam juízo iminente, repetem falhas antigas até que a pessoa se encolha, prometem livramento apenas se você se dobrar a um ritual, a uma confissão pública humilhante, a um ciclo interminável de culpa. O Espírito Santo, porém, não age como um carrasco invisível, ele é consolador. Em Romanos 8, somos lembrados de que não há agora condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa é a natureza da boa notícia. Jesus veio para libertar. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. Quando uma revelação ou palavra profética só sabe repetir sua falha, deixando você em um estado de pavor e paralisia, devemos levantar um sinal vermelho. Imagine alguém que recebe uma palavra que diz: você está amaldiçoado. Você nunca servirá a Deus de novo, a menos que prove sua lealdade com humilhações públicas. Como isso cria fruto? Normalmente cria vergonha, medo de estar perto de Deus, medo de se expor na comunidade e, frequentemente, gera consequências psicossociais, como isolamento e ansiedade. A convicção do Espírito conduz ao arrependimento, que restaura e produz fruto. A condenação apenas consome, desgasta a fé e impede a ação transformadora. O Espírito traz clareza que conduz à mudança, não uma espiral de autodepreciação. Na prática, teste a palavra pela direção que ela produz. Pergunte: depois dessa palavra eu me sinto mais perto de Cristo ou mais distante? Sinto vontade de amar meu próximo e de servir ou de me esconder? A paz que confirma ou apenas pânico que paralisa? Se a experiência deixa você escravo do medo, não aceite sem cuidado. Busque orientação pastoral, ore pedindo convicção, não confusão, e ofereça espaço para o arrependimento que cura, não para a culpa que destrói. Lembre-se, o Espírito nos guia para a liberdade, não para um cativeiro de acusações constantes. Se alguém insiste em condenação sem caminho de restauração, ponha limites amorosos. Diga: precisamos falar disso com calma e em comunidade. E procure líderes que promovam restauração, não tormento. Transição. Sabendo que há espíritos que operam pelo medo, devemos também ficar atentos a vozes que aplaudem o ganho. E aí vem o quarto sinal. Sinal 4. Foco em ganho pessoal, fama ou lucro, espírito de ganância. Algumas mensagens espirituais têm um padrão claro. Tudo gira em torno de retomar a prosperidade do líder, arrecadar ofertas e vincular bênçãos a entregas financeiras ou ao crescimento da plataforma. A tentação é nítida: transformar o altar em vitrine e o chamado pastoral em empreendimento. Paulo, em sua humildade, dá um testemunho que contrasta com essa lógica. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer circunstância. Filipenses 4, 11, 12. O apóstolo não fez do ministério um trampolim para a ostentação pessoal. Serviu para edificar a igreja. Pense em situações que talvez você já tenha visto. Um profeta que fala de restituição monetária garantida se o dízimo for ofertado de forma especial. Um líder cuja vida é visivelmente luxuosa, enquanto sua comunidade carece de prestação de contas. Promessas de cura condicionadas a um pacote de doações. Essas práticas não coincidem com o caráter do servo sofredor, que carregou nossa pobreza e viveu uma simplicidade que apontava para o reino, não para o bolso de ninguém. O Espírito Santo produz generosidade verdadeira. Pessoas que dão porque amam, não porque foram coagidas.
Produz serviço desinteressado, não autopromoção. Aplicação prática. Quando ouvir uma palavra que parece abençoar principalmente quem a profere, pergunte-se: quem se beneficia mais com essa instrução? A transparência sobre onde as ofertas vão? A liderança está disposta a prestar contas? Existe um padrão de vida compatível com testemunho de serviço? Ou há sinais claros de acúmulo e ostentação? Não é pecado prosperar, mas é pecado usar a unção para exploração. Peça relatórios, converse com membros antigos, compare com o ensino bíblico, encoraje estruturas de prestação de contas na igreja, conselhos, tesouraria acessível, processos claros para decisões financeiras, frase de reforço para repetir e gravar no coração. Onde a voz que você ouviu privilegia lucro e não cruz, desconfie. Diga isso com calma quando enfrentar uma oferta que parece pressionar sua fé e seus recursos. Deixe que essa frase lhe dê uma pausa para avaliar. Um espírito que aponta para cifras e fama não é o mesmo espírito que aponta para a cruz, a entrega e o serviço. Feche estes dois sinais com um convite. Mantenha o coração sensível à paz que liberta e aos sinais de serviço que edificam. Se houver dúvida, traga o assunto à comunidade madura. Discernimento se faz em conjunto. Nos próximos sinais, vamos olhar como essas vozes operam sobre relacionamentos e autoridade, porque o modo como tratamos uns aos outros revela muito sobre a procedência de uma mensagem. Sinal 5. Incentiva divisão, isolamento ou exclusão da comunidade. Há vozes que chegam como se fossem um sussurro íntimo de Deus, mas logo se transformam em uma corda que puxa você para fora do corpo de Cristo. Essas revelações dizem: corte laços, afaste-se de sua família espiritual, só confie em nosso círculo, ninguém de fora deve saber. Em vez de abrir portas, elas erguem muros. Historicamente, muitos falsos profetas criaram pequenos grupos fechados, seitas que isolavam membros, manipulavam medo e controlavam informações. A Bíblia, ao contrário, coloca a comunhão como essencial. Não deixemos de nos reunir. Hebreus 10, 24, 25. Comunhão, não isolamento, é o terreno onde o Espírito opera. Quando uma palavra ou chamado pede que você abandone a comunidade sem motivo bíblico claro, pare. Pergunte: isso constrói pontes ou muros? A tentação de separar-se pode vir disfarçada de pureza ou chamado exclusivo, mas frequentemente é uma tática que reduz o discernimento coletivo e facilita abuso de autoridade. Na prática, se alguém diz que você não pode mais participar de cultos, que deve cortar amizade com irmãos que discordam ou que só poderá ouvir orientação dentro de um grupo fechado, mantenha distância. Teste a mensagem com líderes maduros da igreja local. Apresente o conteúdo ao corpo. Peça avaliação e oração pública. O Espírito Santo normalmente confirma através de múltiplas vozes e da comunhão, não por meio de ordens isoladas. Imagine um ramo de videira. Se você é cortado do tronco e isolado numa estaca, a seiva seca. A unidade é fruto do Espírito. Se foi pedido que você se isole, pare e questione. Isso não é desconfiança covarde, é amor pela sua alma e pelo rebanho. Quem verdadeiramente busca a direção do Senhor incentiva pertencimento, prestação de contas e transparência. Antes de obedecer a qualquer instrução que afaste você da igreja, ore, converse com outros que amam Cristo e verifique se a palavra traz liberdade e comunidade. Não culpa solitária nem segredo. Transição suave. Ao reconhecer as estruturas que foram projetadas para nos proteger, chegamos a um ponto igualmente sensível: a centração da mensagem no mensageiro. Sinal 6. Profecias centradas no profeta. Sempre elevam quem fala. O profeta bíblico aponta para Deus. A verdadeira palavra revela Cristo, não a glória humana.
Quando as mensagens consistentemente exaltem o mensageiro, quando toda a história termina com aplausos para quem falou em vez de inclinações para Jesus, algo está fora do eixo. Ao longo da história e hoje, vemos líderes que transformam o dom de falar em instrumento de autopromoção. Você deve me obedecer sem questionar. Só eu sei revelar isto. Meu sucesso é prova de unção. Contraste isso com modelos bíblicos. Moisés, mesmo agraciado por Deus, conduziu com humildade e submeteu-se à liderança e ao povo. Paulo falou de seu fraco corpo e de serviço, não de culto pessoal. Liderança genuína é serviço, não exaltação. Interpretar espiritualmente esse sinal é simples. O Espírito Santo magnifica Cristo. Ele nunca chama para uma devoção que sufoque a centralidade de Jesus. Se a profecia sempre convida a seguir, admirar e obedecer ao profeta acima do próprio Senhor, soam alarmes. Na prática, observe como as palavras terminam. Elas levam você a clamar glória a Jesus ou a enfileirar elogios ao pregador. Peça confirmação de outras vozes. Peça que a palavra seja passada por irmãos maduros ou que seja submetida à Escritura. Um conselheiro sábio, um pastor ou um ancião deve ser capaz de examinar e dizer se a profecia aponta para Cristo. Ferramentas práticas. Peça que a pessoa que profetiza permita ver sinais e confirmações em outras vidas. Solicite que a profecia seja registrada, lida à distância e avaliada com tempo. Não permita que a exigência de obediência seja imediata e sem questionamento. Humildade é marca de chamada genuína. Líderes verdadeiros aceitam correção e buscam alinhamento com a palavra e a comunidade. Observe onde os recursos e atenções convergem. Está tudo centrado em uma pessoa ou é distribuído para o crescimento do corpo? Reforce em seu coração. Quando a luz aponta para alguém, em vez de Jesus, a luz está ofuscada. Não precisa ser hostil ao mensageiro. Pode haver dons verdadeiros em pessoas com falhas humanas, mas o teste é este. A palavra produz humildade, direciona a adoração a Cristo e aumenta a vida coletiva. Se a mensagem permite um culto à personalidade, seja cauteloso. Transição final para continuar. Com esses dois sinais bem identificados, o isolamento e a centralidade do profeta, você já tem ferramentas para proteger seu coração e sua comunidade. Agora, prepare-se. Há ainda um sinal que costuma ser o mais manipulador e urgente, e vamos abordá-lo em seguida. Existe um padrão que costuma se esconder atrás de palavras mansas e intenções aparentemente espirituais. A pressão secreta. Você já ouviu uma voz que dizia ser do Senhor e ao mesmo tempo impôs urgência, exigiu silêncio e fechou portas para aconselhamento? Esse é o sétimo sinal que queremos olhar com cuidado, porque ele é sutil e venenoso. Pressões secretas chegam como quem traz pressa divina. Faça agora, não conte a ninguém, confie só em nós. Mas a pressa combinada com segredo quase sempre protege interesses humanos, não a liberdade do espírito. Imagine uma sala onde alguém aponta para você com firmeza e diz que se você não der uma oferta agora, perderá uma bênção imediata. Ou uma pessoa que recebe uma visão afirmando que você deve sair da sua igreja e seguir um líder novo, mas pede que não conte a ninguém. Ou ainda uma profecia privada que exige obediência cega sob pena de julgamento. Frases que, repetidas, criam pânico, vergonha e isolamento. Esses são mecanismos clássicos de chantagem emocional. Eles funcionam quando a alma está cansada e busca confirmação. O manipulador transforma a insegurança em urgência e segredo, e assim bloqueia o discernimento público e comunitário. Na história bíblica, encontramos ecos desse tipo de manipulação em falsos mestres que exerciam poder sobre crenças e bens das pessoas.
Não é raro que, em contextos contemporâneos, líderes carismáticos usem táticas semelhantes, pedidos de ofertas urgentes, convencimentos para que não se conte à família ou à liderança local, exigência de sigilo sobre decisões que deveriam ser comunitárias. A diferença entre um impulso genuíno do espírito e essa pressão é clara quando observamos o fruto e o contexto. O espírito dá paz, clareza e abertura. A manipulação cria medo, pressa e confidencialidade forçada. Espiritualmente falando, o Espírito Santo não corre, nem pressiona nossa consciência para o erro. Ele confirma com serenidade. Ele dá tempo para que a palavra e a comunidade testem a impressão. Quando alguém exige decisões imediatas, sem tempo para a oração, sem permitir que você traga o assunto à comunidade, ou sugere que o conhecimento deve ficar em segredo, acenda o sinal de alerta. Lembre-se, o Espírito opera à luz, não às sombras. Trabalha pela paz, não pelo pânico. Como agir na prática? Aqui estão passos concretos e amorosos que salvam vidas espirituais e relações. Respire antes de responder. Uma frase simples e segura. Obrigado por compartilhar. Preciso orar e conversar sobre isso antes de decidir. Volto em 48 horas. Isso coloca tempo entre a pressão e a sua escolha. Recuse decisões apressadas. Use um período mínimo de 24 a 72 horas para orar e esperar confirmação. Muitas manipulações falham completamente quando você não cede à pressa. Não aceite pedidos de silêncio. Qualquer revelação que exige segredo absoluto perde credibilidade. Confie nos princípios de transparência ensinados por uma comunidade saudável. Consulte líderes maduros e anote tudo. Leve o conteúdo para anciãos, pastores ou irmãos confiáveis. Registre data, contexto e o que foi pedido. Isso traz responsabilização e proteção. Peça provas concretas. Se a mensagem é uma profecia, peça sinais de confirmação, encontro com a Escritura, confirmação por outros, evidências práticas de fruto. Proteja suas finanças com prudência. Nunca envie grandes quantias sob pressão ou promessas de graça imediata. Uma igreja responsável dispõe de prestação de contas e transparência. Para fixar, o Espírito não apressa sua alma a pecar. Quando a ordem vem com pânico, pare e ore. Repita isso quando sentir o aperto da urgência. É um sinal que dá permissão para frear. Agora veja como aplicar imediatamente os 5 testes práticos que vamos usar em qualquer situação de aparente revelação. Teste da Escritura. Isso bate com a Bíblia? Leve o conteúdo para as Escrituras. Como fizeram os bereanos que examinavam as Escrituras em Atos 17:11. Se a mensagem exige segredo, mas contradiz a palavra, rejeite. Teste do fruto. Produz amor, alegria, paz, paciência. Veja Gálatas 5:22-23. Se a revelação deixa você com medo, culpa ou pressa, não é fruto do Espírito. Teste da comunidade. Foi confirmada por líderes maduros ou por pessoas piedosas ao seu redor? A comunidade é um escudo, não um obstáculo. Teste da humildade. A mensagem aponta para Cristo e para serviço, ou ela eleva quem a trouxe? Se a luz aponta demasiadamente para um líder, há sombra no anúncio. Teste do tempo. A revelação resiste a uma avaliação calma. Se, após 48, 72 horas de oração, ela se sustenta e recebe confirmação, então há mais segurança em aceitá-la. Alguns exemplos práticos. No culto, se alguém pede ofertas urgentes, peça prestação de contas e tempo para discernimento. Em uma profecia privada que exige silêncio, leve a palavra ao conselho pastoral. Se recebem convite para uma missão rápida que corta relações com sua igreja, peça uma carta de recomendação e converse com seus líderes locais. Diante de uma mensagem que pede abandono de trabalho ou família imediatamente, aplique os 5 testes e deixe o tempo fazer o seu papel. Discernir não é desconfiança fria,
é amor pela verdade e pela vida das pessoas. Quando você diz não a uma pressão secreta com calma e oração, está protegendo seu coração e o rebanho de Deus. Faça uso desses passos como um ato de carinho por si mesmo e pelos outros. E lembre-se, você não está sozinho. Leve tudo à comunidade. Dê tempo ao Espírito e permita que a paz seja a bússola que confirma a direção. Vamos recapitular de forma rápida e fácil de guardar os 7 sinais que alertam. 1. Emoção sem fruto, espetáculo que não transforma. Sentimentos intensos que evaporam sem produzir mudança de caráter, amor, serviço ou perseverança. Lágrimas e arrebatamentos que terminam onde começaram, sem gerar fruto visível na vida. 2. Mensagens contra a Escritura. A voz que contradiz a palavra. Qualquer revelação que desvie da Escritura não é de Deus. Pode soar espiritual, mas desmonta-se ao ser confrontada com o texto bíblico e o seu contexto. 3. Que traz medo e condenação. Prisão em vez de libertação. Quando a mensagem oprime o coração e paralisa, em vez de encorajar ao arrependimento e à esperança. Cura pastoral traz convite, não cadeia. 4. Foco em ganho pessoal. Unção que vira lucro. Ministérios ou palavras que empurram para benefícios privados, prosperidade fácil ou enriquecimento de poucos. Se a cruz vira oportunidade comercial, cuidado. Lê 5. Incentiva divisão e isolamento. Parede onde deveria haver ponte. Quando a voz separa famílias, igrejas e amigos em vez de buscar reconciliação. Isolamento é técnica clássica de controle. 6. Profecias centradas no profeta. Luz apontando para a pessoa, não para Cristo. Sinais que elevam quem profetiza ao invés de direcionar a glória ao Senhor. Essência do verdadeiro profeta é apontar para Jesus, não para si. 7. Pressões secretas e urgência. Empurrar com medo para decisões precipitadas. Táticas de pressa e intimidação que impedem tempo para examinar e confirmar. Sempre desconfie de quem pede promessas imediatas, sem espaço para conselho ou tempo. Você que chegou até aqui, eu quero te aplaudir do fundo do coração. Nem todos param para aprender a discernir. Muitos preferem respostas fáceis, reações imediatas, emoções que impressionam. Você escolheu aprender, e isso demonstra coragem, humildade e amor pela verdade. Isso não é pequeno. É o começo de uma jornada que vai preservar sua paz e proteger pessoas ao seu redor, sua família de fé, seus amigos, sua igreja local. Esse é um legado prático. Discernir evita feridas que demoram anos para cicatrizar. Perceba o impacto prático de entender esses sinais. Imagine uma irmã que, antes de conhecer estes critérios, saiu de sua igreja por causa de uma suposta revelação que pedia isolamento. Ela perdeu relacionamentos, emprego e, por meses, viveu angustiada. Agora, munida de discernimento, ela traz a palavra para seu pastor, testa pela Escritura, observa os frutos e encontra a paz de voltar para a comunidade. Ou pense num jovem que foi pressionado a fazer uma oferta enorme por uma oportunidade impossível e, ao aplicar o teste do tempo e buscar conselhos, percebeu a manipulação e protegeu suas finanças e sua fé. Discernimento salva vidas espirituais e vidas práticas. Em situações assim, o tempo e a comunidade funcionam como um filtro que revela a autenticidade. É por isso que eu te convido a um compromisso simples, porém transformador. Hoje, diante de Deus e desta comunidade, decida que você não aceitará qualquer voz sem testá-la. Escreva nos comentários a declaração de compromisso. Eu seguirei pela estrada que Deus escolher, testando toda voz pela Escritura e pelo fruto. Fazer esse pequeno voto público fortalece você e encoraja outros. Quando vemos irmãos tomando postura de cuidado, toda a igreja cresce em sabedoria. Há poder em um compromisso público. Ele cria responsabilidade e gera redes de proteção.
Se você fez esse voto agora, permaneça nesse propósito com prática. Aqui estão algumas atitudes concretas para manter esse compromisso vivo no dia a dia. Anote cada recebimento que você considera revelador. Palavras, sonhos, emoções fortes. Ao registrar, você dá oportunidade ao tempo de mostrar os frutos. Daí você poderá comparar intenção e consequência. Leia a Escritura em busca de confirmação. Não deixe a Bíblia como coadjuvante. Faça dela o primeiro teste. Pergunte: isso honra a Cristo? Está à luz da Escritura? Use referências bíblicas para checar ideias e promessas. Leve a revelação a pelo menos 2 pessoas maduras na fé. Confirmação comunitária é proteção. Pessoas experientes podem enxergar pontos cegos. Observe as consequências práticas. Gera amor, unidade, humildade, serviço? Ou gera orgulho, divisão e ganho para poucos? Fruto visível é critério decisivo. Reserve ao menos 24 a 72 horas antes de decisões financeiras, mudanças de ministério ou rupturas relacionais motivadas por uma revelação. O tempo é um aliado do discernimento. A pressa favorece o erro. Estabeleça um pequeno círculo de responsabilidade. Um pastor, um mentor e um amigo confiável, com quem você possa checar coisas importantes. Crie o hábito de orar e esperar juntos antes de agir. Agora, peço que você ajude este conteúdo a chegar mais longe. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal para que possamos caminhar juntos nessa escola do Espírito e da Palavra. Clique no botão de inscrever-se e ative as notificações. Assim, não perderemos os próximos ensinamentos sobre como amar sem nos deixarmos enganar. Curta este vídeo se ele te foi útil. Cada like ajuda o algoritmo a levar esta mensagem para quem está perdido e precisa de um farol. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Um amigo de igreja, um líder, um parente que às vezes se confunde entre emoção e guia divino. Quando você compartilha, está praticando um amor concreto que edifica e protege. Também quero te convidar a interagir aqui. Comente abaixo qual dos 7 sinais mais te surpreendeu ou qual você já presenciou em sua comunidade. Testemunhos reais ajudam a formar um corpo que aprende junto. Se você precisar de oração, escreva "Ore por mim" e diga o que está enfrentando. Nossa equipe vai orar por você. Não subestime o poder de uma comunidade que ora e discerne junta. Histórias de recuperação e redenção se multiplicam quando o corpo se envolve. Agora vou te conduzir a um momento breve de silêncio e oração guiada. Apenas 20 a 30 segundos. Se puder, feche os olhos, coloque a mão sobre o peito e permita que o ruído exterior diminua. Respire lentamente comigo. Inspire profundamente pelo nariz contando até 4. 1, 2, 3, 4. Segure por 1 segundo e expire suavemente pela boca contando até 4. 1, 2, 3, 4. Mais uma vez, inspire, sentindo o ar preencher sua caixa torácica. Expire, levando embora a ansiedade e pressa. Em seu coração, peça ao Espírito: Senhor, dá-me paz para esperar, sabedoria para testar e coragem para agir com amor. Permaneça nesse silêncio por mais alguns instantes, ouvindo a calma que vem quando decidimos confiar em Deus e seguir com prudência. Pausa de 20 e 30 segundos. Sinta agora a presença que consola e orienta. Se algo pesou em você durante este vídeo, medo antigo, uma decisão que você adiou, uma palavra que te feriu, traga isso à frente do seu Senhor com confiança. Ele não rejeita perguntas, ele responde com verdade. Permita que a paz que excede todo o entendimento guarde seu coração e sua mente. Que essa paz seja o termômetro que você consultará sempre que uma voz disser algo que perturbe seu íntimo. Antes de nos despedirmos, receba uma bênção.
Que a graça de Jesus te envolva como um manto de serenidade. Que o Espírito Santo te dê olhos para ver as armadilhas e ouvidos para reconhecer a voz de Deus. Que os passos do seu caminhar sejam guiados por uma voz que sussurra amor e não por ventos que confundem. Que cada decisão seja temperada pela palavra, confirmada pelo fruto e submetida ao conselho do corpo de Cristo. E que você descubra na prática que discernir não é friamente desconfiar, mas amar e proteger o rebanho que te foi confiado, inclusive você mesmo. Lembre-se, confiar sem testar é uma ingenuidade. Testar sem amor é legalismo. A via do Espírito é andar entre confiança e prudência. Por isso, repito com carinho, confie, mas teste. Ame, mas discrimine. Se precisar de oração, aconselhamento ou de alguém para caminhar ao seu lado, escreva nos comentários. Estaremos aqui para orar com você. Não caminhe sozinho quando a dúvida bater. Chame sua comunidade. Se você deseja continuar aprendendo, clique no cartão que aparece agora no canto da tela para ver o vídeo recomendado sobre como aplicar o teste da Escritura em palavras proféticas. Lá eu ensino passo a passo como confrontar uma palavra com as Escrituras sem ser frio ou legalista. Inscreva-se, compartilhe, comente seu compromisso e volte sempre. Nosso canal será um lugar seguro para crescer em discernimento e amor. Que a paz de Cristo, que guarda os corações e mentes, esteja com você. Vá em paz, cuide do seu coração e cuide da sua comunidade. Nos vemos no próximo vídeo.